na luz de Deus, caminhando na luz de Deus, caminhando na luz de Deus, caminhando na luz de Deus, caminhando, sempre caminhando, caminhando na luz de Deus, caminhando, sempre caminhando, caminhando na luz de Deus, pregando, pregando na luz de Deus, 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 pregando, sempre pregando, pregando na luz de Deus, pregando, sempre pregando, pregando na luz de Deus, orando na luz de Deus, orando na luz de Deus, homens, orando na luz de Deus, orando na luz de Deus, orando, sempre orando, orando na luz de Deus, orando, sempre orando, orando na luz de Deus, e batizando, batizando na luz de Deus, 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 batizando, sempre batizando, batizando na luz de Deus, batizando, sempre batizando, batizando na luz de Deus, batizando na luz de Deus, batizando na luz de Deus. Amém. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que legal nós estarmos aqui. Que legal esse culto de homens. Sim, para quem estiver no Zoom. Então, se você não estiver no Zoom, entra no Zoom. Se você não estiver, receba essa mensagem. E para os que estão aqui animados hoje, com força, né? Todos cantando com muita força, cantando muito alegres e em pé, gritando, né? Então, para animar a gente hoje, uma escritura muito legal. Nossos planos, né? Nós como homens, a gente cresce, as pessoas falando para a gente, você vai fazer aquilo? Será que você vai fazer isso? Será que isso vai dar certo? Olha essa escritura para ajudar a gente hoje, para animar a gente, em Isaías 58. Vamos lá, Matheus. Vamos em Isaías 58 para animar mais ainda a gente hoje. Vamos lá. Isaías 58, vamos ver do versículo 11 até o versículo 12. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Uau, imagina Deus falando isso para você. Imagina Deus falando, você vai fazer seu povo reconstruir o lugar. Né? Vocês vão restaurar alicerces antigos. E esse é o plano que Deus tem para a gente. Mas como que a gente vai descobrir esse plano? Hoje aqui no culto, já ver essa pregação, a gente vai descobrir isso. Então animo vocês a estar tomando notas, né? A gente está com toda a atenção hoje. Né? Quem está aí no Zoom também, vão estar animado hoje. E também para a gente tomar notas, a gente vê nosso futuro. A gente vê Deus dando os planos para a gente. É isso que anima mais ainda isso hoje, a gente. Então, com isso, vou dar um bem-vindo ao tempo do culto de homens da Igreja de Campinas. A frase demorou, mas saiu. Sim, é. Vamos orar, então. Pai amado Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, por a gente poder ter um culto de homens, Pai. Um culto semi-presencial, basicamente, hoje, Pai. Estou muito grato por isso, Pai, pela vida de cada um que conseguiu vir, Pai, pela vida de quem está em casa assistindo no Zoom, Pai. Oro, Pai, grato por a gente poder ver uma pregação, Pai, poder ler a sua palavra hoje, Pai. Oro, Pai, por favor, ajuda a gente no nosso resto da nossa vida, Pai. Ajuda a gente hoje, Pai, a gente está animado. Eu oro muito por esse culto, Pai. Por favor, grato por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. E agora é o momento das boas notícias. Então, se você tiver boa notícia, só vem aqui na frente. Luiz aí. Legal, eu tenho ótimas notícias. Tá todo mundo aqui, mas eu tenho que vir aqui, né? Certo? Sim. Para ficar gravado. Legal. Então, a minha boa notícia é que, se Deus permitir, essa é uma casa nova, né? Que eu e minha esposa nos mudamos recentemente. Meu pai e minha mãe vão vir para visitar a gente pela primeira vez aqui em casa, esse final de semana. E é bem especial, porque meu pai, para quem não sabe, no início desse ano, ele
Na verdade, não no início desse ano. Ele estudou a Bíblia por muito tempo no ano passado. E no início desse ano ele foi batizado como um discípulo de Jesus. E é muito especial, porque agora a gente tem conversas espirituais. Então, eu sempre, depois que me tornei discípulo, sonhei por caminhar por algum lugar, tipo, lindo, como Campinas é, né? Com meu pai, falando sobre coisas que mudaram radicalmente na nossa vida, né? Então, meu pai vem para cá, estou muito animado para estar com ele. E é uma oportunidade para minha mãe também. Ela vem para cá junto com meu pai e vai poder estar no culto, na igreja. É muito animador, tenho muita fé por ela. Eu oro todos os dias por eles, né? Agora, para o meu pai permanecer como discípulo até o final e para minha mãe se tornar uma. Então, minha boa notícia são meus pais, né? Especialmente meu pai. E eu quero muito animar vocês com os familiares de vocês, né? Eu penso que se meu pai se tornou discípulo, o pai de todo mundo pode se tornar discípulo. Então, essas são minhas boas notícias. Obrigado, Luiz! Obrigado, Luiz. E quem mais tem uma boa notícia? Eu tenho duas ótimas notícias, na verdade. Uma é muito animada já pelo Luiz. O que acontece, né? Eu venho conversando com a minha mãe, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, que eu me tornei discípulo, e eu vejo que minha mãe está na iminência de começar a estudar a Bíblia também. Ela está muito animada, eu convidei ela, está muito animada. Então eu peço, por favor, que vocês orem muito pela minha mãe, ela se chama Valentina. Por favor, peçam muito em orações que ela possa estudar a Bíblia, que possa superar essa barreira, né, que é a distância até Porto Ferreira, que é a questão da internet, que é o tempo disponível que ela tem, porque ela trabalha o dia inteiro também, mas tudo isso vai ser superado, ela vai poder estudar a Bíblia e ser discípula junto com a gente. Essa é a primeira boa notícia, né? A segunda é que eu venho enfrentando tempos muito difíceis na universidade, como isso tem sido desafiador para mim. Na verdade, sempre foi desafiador. Mas o que eu tenho enfrentado agora, como discípulo, é uma outra situação. Porque eu tenho uma base sólida em Deus, eu sempre tenho buscado a Deus nos meus momentos de dificuldade. E antes eu ficava bastante vago. Então eu acabava me jogando a tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer, né, para que eu me sentisse bem. Mas agora eu tenho buscado orar, e mais do que isso, eu tenho sido muito glorificado pelo reino, como as pessoas do reino têm me ajudado. Eu recebi várias mensagens animadoras, então eu já consegui encarar muita dificuldade que eu estava tendo em relação a estudos, em relação a trabalho, e amanhã é dia de explodir ao quadrado tudo aquilo que eu não fiz ontem ou hoje, e fazer ao quadrado. Então, gente, muito obrigado, essas são minhas ótimas notícias. Peço orações para minha mãe, por favor, e vamos animar, porque eu já incrível o grupo de jovens. Amém, obrigado, Lucas. Mais alguma boa notícia? Messi. Uau! Messias? Bom, minha boa notícia. Tenho duas boas notícias. A primeira se chama Carlos, que é um rapaz que está estudando a Bíblia virtualmente, porque ele é da Bahia. Então, e tem sido incrível o coração dele, né? De querer buscar a Deus mesmo na dificuldade, mesmo sabendo de várias coisas que tem sido difícil para ele. Ele ainda assim tem mandado mensagem, tem sido aberto, tem realmente estado com o coração de uma certa forma entregue para poder buscar Deus, né? Então peço para que vocês possam orar por ele, para que Deus possa ajudar ele nessa luta aí, né? Aí minha outra boa notícia é o Formiga, vulgo Gabriel, né? Ele tem estudado a Bíblia também, então o coração dele tem sido incrível de querer aprender, de querer enxergar as Escrituras. Então com certeza ele é minha boa notícia, né? Por ver as Escrituras mudando o seu coração, Gabriel. Então, você é minha boa notícia essa noite também. Mais uma boa notícia de vocês. Então, eu tenho uma boa notícia. E minha boa notícia é a gente poder estar aqui no culto de homens, né, com vocês aqui também. A gente poder estar sempre presencialmente, né. Minha boa notícia também é o Vitor, que veio aqui, né. Tem que morar longe e veio aqui de longe. Sair, né, e vem fazer os estudos aqui, então você é boa notícia, muito legal estar estudando com você. E agora, passar aí para o grande Luiz. Legal, obrigado, gente. Sem dúvida, Victor, queria dizer que você é uma boa notícia para mim também. Fico muito agradecido de você ter vindo aqui em casa já anteriormente, a gente ter estudado a Bíblia, e a gente ficou muito mais tempo do que a gente pensou. Então, eu falei para o Malu hoje, eu acho que o Vitor vai vir para o culto, mas ele vai ficar para o campeonato, eu acho. Mas vamos ver o que vai acontecer durante esse tempo, né? Quem sabe, até o final. Mas obviamente, te apoio se você quer ser responsável e tal. Né? Mas você é minha boa notícia também, Vitor. Você é um cara incrível. Agradeço. Mas hoje vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia.
vamos estudar 2 capítulos de um livro muito profundo, que é o livro de 2 Samuel. Então, o título da aula que nós vamos ter hoje é o Dream Team de Jesus. O Dream Team de Jesus. Então, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, mas os Estados Unidos são conhecidos no basquete mundial como Dream Team, ou seja, o time dos sonhos no basquete. Isso porque em 92 eles conseguiram juntar tantos talentos no mesmo time que eles se tornaram quase imbatíveis. Olha isso, um time dos sonhos no basquete. Para nós, no contexto brasileiro, seria semelhante ao que o Ayrton Senna foi no automobilismo. Ou então, seria semelhante à seleção brasileira, no seu auge, no ponto de glória, né? Eles tinham o melhor defensor, eles tinham o melhor de enterradas, eles tinham o melhor com drible, eles tinham o melhor com passes, o melhor com cesta de 3. E, por consequência, eles tinham o melhor time de basquete. Mas a verdade é que talento era somente um dos ingredientes que proporcionavam para esse time uma potência tão grande. Não era o talento que tornava o Dream Team o time dos sonhos. Era algo além. Hoje nós vamos tentar estudar justamente o que pode fazer de um time, e nós somos um time aqui, um time dos sonhos. Nós vamos estudar justamente isso, como ser um time dos sonhos espiritual. Então, por isso o time dos sonhos de Jesus, esse é o título da aula. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá. Sei que basquete não é o esporte principal no Brasil, mas espero que vocês tenham conseguido se conectar. É querido. É querido? Muitas pessoas gostam. Aqui tem 6 também. 2 Samuel 11, versículo 1. A Bíblia diz assim: da primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Uau! O que a Bíblia conta aqui é algo surreal. Não sei se vocês entenderam bem. Mas a Bíblia conta que era uma época em que os reis estavam acostumados a irem para a guerra. Era algo constante. Tinha uma época para a guerra. Uma época em que todos os reis iam. Eles iam batalhar. Davi, no capítulo 11 de 2 Samuel, tinha estabelecido de forma vigorosa o reinado dele dentro de Israel. E por algum motivo, nós podemos pensar que seja por conta de um pouco de comodismo, ele não, pela primeira vez, não foi à batalha como todos os reis. A Bíblia conta que ele enviou Joabe, o comandante dele, do exército dele, para a guerra, mas ele ficou em Jerusalém. E a gente lê aí no versículo 2, olha só, no versículo 2 fala que uma tarde Davi levantou-se da cama. Olha isso, Davi estava dormindo até tarde. Davi estava sendo indisciplinado. Então aqui nós temos o nosso primeiro ponto de como sermos o time dos sonhos de Jesus. Nosso primeiro ponto é: jogue com disciplina. Jogue com disciplina. Além do talento, é importante disciplina para conseguir fazer um bom time. A Bíblia fala que existia uma época para os reis irem à guerra e Davi não respeitou a disciplina de Deus.
A disciplina de sair na época em que era para sair. E a Bíblia conta que por conta disso ele ficou... Ela não conta isso, mas nós podemos tirar como lição que ele ficou um pouco preguiçoso e levantou tarde. A Bíblia conta que ele levantou à tarde da cama. Sério, era muito delicada a situação de Davi aqui. Imagina, talvez ele estava dormindo de 24 horas, o quê? 15 horas por dia? 16 horas por dia? Imagina dormir 2/3 da sua vida. Com certeza Davi estava sendo preguiçoso aqui. Mas por quê? Por falta de disciplina. E a disciplina é o que faz, uma das coisas que faz um grande time para Jesus. E por isso nós vimos o que aconteceu. Pecado aconteceu. Então, quando a gente não é disciplinado, ainda que a gente tenha talento para ficar bem, a gente não vai ficar bem. Porque talento tem que ser combinado com disciplina. Davi era um rei incrível e talentoso, mas ele abusou do talento não sendo disciplinado. Então, irmãos, quero animar vocês essa noite, porque todos aqui são talentosos. Todos vocês têm muitos talentos. E é fácil para pessoas talentosas se apoiar somente no talento. Mas é importante jogar com disciplina, amém? Importante jogar com disciplina. Vamos ver o segundo ponto a partir do versículo 6. Então, aqui a gente vê um contra-exemplo. Davi não era um exemplo, era um contra-exemplo do que não fazer. Ele foi indisciplinado. E ser disciplinado na atualidade, basicamente, é separar um horário para algo e fazer o que você se dispôs a fazer. E, obviamente, acordar cedo envolve a disciplina. Ser disciplinado envolve acordar cedo. Porque se você otimizar seu dia e fazer o máximo de coisas para Deus. Vamos lá no versículo 6, a partir do 6. Então, vocês viram o que aconteceu aqui, foi um pouco delicada a situação, porque agora, olha a situação, por conta da indisciplina de Davi, foi gerada uma consequência enorme. Qual a consequência? Um filho não esperado. Não só um filho não esperado, um filho não esperado proveniente de um adultério. Ou seja, ele tem que lidar com o tema de ter um filho, o que talvez para ele não é tanto problema, porque ele era um rei, ele era rico, então ter mais um filho não era tanto problema. Mas o problema era com a honra dele e como manter a dinastia, sabendo que ele cometeu tão grande pecado. A gente vai ver o que ele faz para tentar corrigir, ou pelo menos amenizar o problema. Versículo 6. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, era o comandante do exército dele. Envie-me Urias, o hitita. Então, Urias era o esposo de Batseba. Ele estava pedindo para que o marido da mulher com quem ele tinha se relacionado viesse até ele. Versículo 7. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados. E como estavam indo à guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na estrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor. E não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Uau! Então aqui novamente a gente vê que Davi é um contra-exemplo. Por quê? Ele estava tentando, depois de pecar, esconder o pecado dele. De uma forma muito ardilosa. Percebe o que ele faz? Ele chama Urias e tenta manipular a situação. Falando para Urias que ele fosse imediatamente para a casa dele, para ter relações com a esposa dele. Assim, quando se completassem 3 meses, 4 meses, época em que a gravidez ia ficar notável, ele pudesse usar o argumento de que Urias tinha tido relações também. E assim Urias ia achar que o filho era dele. E, terrível o coração de Davi. Ele tenta esconder o pecado dele.
E a gente vê que, apesar de Davi ser um contra-exemplo, Urias é um grande exemplo. Um grande exemplo de honra. E esse é o nosso segundo ponto. Jogue com honra. Um time dos sonhos não pode ter só talento e só disciplina. Precisa ter honra também. Por quê? A honra é o que separa meninos de homens. A honra é o que faz simplesmente pessoas talentosas separadamente se tornarem num time eficiente. É porque nós honramos uns aos outros que nós podemos levantar uns aos outros. E Urias era um homem que honrava as pessoas. Olha o coração dele. Ninguém pediu para ele. Fica com os outros soldados aqui no chão, porque eles não têm um lugar para sentar e para deitar. Não vai para lá, para a casa da sua esposa. Na verdade, Davi tentou forçar ele aí para ter conforto. Ele falou, eu vou ficar aqui para honrar o que esses homens estão fazendo. Extremamente, extremamente sábio o coração de Urias. Então, o segundo ponto é, nós precisamos, como jogadores desse time de Jesus, jogar com honra. O que é honra? Honra é pensar nos outros de maneira valorosa. Honra é pensar que as pessoas merecem o respeito que você pode dar a elas. E merecem mais do que você pode dar. Pensa bem, Urias tinha protegido grande parte desse exército durante a batalha. Ele podia pensar, eu já dei honra suficiente a eles. Agora eu posso ter conforto. Mas ele pensou no nível mais alto de honra para se dar a um homem. E por isso ficou com eles ainda no momento mais difícil. E a gente vê, se a gente continuar lendo, que basicamente o que acontece é que Davi ele não consegue se livrar do pecado dele, da consequência do pecado, que era o fato de ter um filho, tentando simplesmente fazer com que Urias ele tivesse relações com Batseba, e a consequência disso é mais terrível ainda, porque ele chama Joabe, o comandante do exército dele, e diz para que Joabe colocasse Urias na guerra, não em qualquer posição, mas na frente do campo de batalha, para que ele fosse morto e o problema dele não existisse mais. E o que acontece? Isso acontece. Urias morre e, de certo ponto de vista, Davi esconde toda a sujeira debaixo do pano. Olha que terrível. Terrível o que Davi fez. Então, no capítulo 11, nós vimos dois exemplos em Davi, dois contra-exemplos em Davi, do que não fazer, e podemos aprender como podemos agir no nosso time. Primeiro, com disciplina e depois com honra. Agora nós vamos pular para o capítulo 12 e vamos ver como Davi reage depois da morte de Urias. Agora, o que a gente vai ver é que ele traz Batseba para morar com ele. Pelo menos nesse sentido, ele não foi tão irresponsável. Ele podia somente ter largado Batseba, mas ele trouxe para morar com ele no palácio e ela se tornou esposa dele. Então, nesse sentido, ele ia cuidar do bebê. Mas vamos ver o que acontece lá no capítulo 12, no versículo 7. Vocês estão comigo? Sim, vamos lá. Capítulo 12, versículo 7. Então, eu expliquei um pouco sobre o que vai acontecer, né? Ele vai trazer Batseba, mas antes disso, o que acontece é que um dos profetas de Israel, chamado Natã, é enviado por Deus irado com Davi, para falar a Davi o quão terrível tinha sido o que ele tinha feito. E aí, o Natã é muito inteligente no que ele faz. Ele conta uma história para Davi muito similar ao que tinha acontecido com Davi, só que dizendo que era uma pessoa aleatória. Como se eu contasse uma história de algo que aconteceu com o Messias hoje, sem dizer o nome do Messias. E quando Davi ouve Natã falando sobre essa história, sobre um homem que cometeu uma coisa tão terrível, Davi fica com raiva. Davi fala, esse homem tem que morrer. Mas mal sabe ele que Natã estava falando sobre ele mesmo. Isso ensina algo para a gente muito interessante sobre a natureza do ser humano. O ser humano é naturalmente muito orgulhoso.
Então, para nós é fácil identificar pecado nos outros e difícil identificar em nós mesmos. Ah, fulano é muito egoísta, verdade, fulano é muito egoísta. Mas calma, você faz a mesma coisa que fulano. Então, por consequência, você é muito egoísta. Era isso que ele estava ensinando para Davi. No versículo 7, a gente vai ver o que acontece nesse diálogo. Você é esse homem, depois da descrição ter sido feita, disse Natã a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vamos ler até o versículo 13. O Senhor de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Então, Natã aqui não está falando que ele deu, porque ele jamais poderia dar. Ele era um profeta e no Antigo Testamento, profetas falavam literalmente a palavra de Deus. Isso não existe mais hoje em dia, mas naquela época Natã representava como a Bíblia é para nós hoje em dia. Então, ele estava falando e era como o próprio Deus falar. E ele fala, eu dei para você muita coisa. Versículo 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraças sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Uau! Forte aqui o que fala Natã por meio, o que fala Deus por meio de Natã a Davi. Ele fala que Davi agora ia ser muito humilhado. Então aqui a gente vê mais uma coisa. Pecado perdoado não implica pecado sem consequência. Ele fala, os seus pecados vão ser perdoados. Então, Davi ia ser perdoado e ia voltar a ter uma relação boa com Deus. Mas ainda assim, as consequências iam permanecer. E aqui nós vemos nosso terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Jogue com justiça para todos. Jogue com justiça para todos. Davi era um homem muito amado por Deus. Davi era um homem muito amado por Deus. Mas aqui a gente vê que Deus ama e disciplina aquele quem ele quer bem. E ainda Davi, um homem amado e bem visto aos olhos de Deus, foi disciplinado. Então Deus, ele aplica a justiça dele de maneira igualitária. Deus não é injusto. Por definição, não é injusto. E quando ele aplica a sua justiça, é uma justiça para todos. Portanto, aqui a gente vê que a justiça dele é aplicada a Davi também. Então, nós como parte do time de Jesus, é quase como se fosse um subponto sobre honra. Nós precisamos ter o coração de entender que todas as pessoas, aos olhos de Deus, são iguais. Nós precisamos tratá-las com humor, com zelo, respeito, e isso é ser justo aos olhos de Deus. E é jogar com justiça para todos. É assim que Deus tratou a Davi. Vamos ler a partir do versículo 14. A partir do versículo 14 até o 17. Diz assim: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, aqui é onde ele fala novamente, né, que o menino vai morrer. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou
e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele se recusou, não quis. Ele não quis e se recusou a comer. Uau! Aqui, é interessante que a Bíblia conta. Ela fala que no momento em que a criança ela foi entregue a uma doença, Davi sofreu muito. Então, Davi tem uma característica boa. Uma das características boas dele é que tudo o que ele fazia de todo o coração. Quando ele teve o filho, ainda sem ter o filho, de fato, ele começou a amar muito o filho. Ao ponto de sofrer pela provável perda do filho que nem existia ainda. Existia, mas que era era recém-nascido, era super pequeno. Então, o quarto ponto é jogue para valer. Jogue para valer. Qual uma das grandes características do Dream Team, do time dos sonhos? É um time que não brinca. É um time que joga com todo o coração. Não é porque você tem talento que você precisa se esforçar menos. É porque você tem talento que você se esforça mais. Então, os jogadores, se você assiste o jogo da seleção americana, do Dream Team de verdade, de 92, eles saíam do jogo esgotados, porque eles jogavam para valer. E como homens de Deus, como parte do time de Jesus, é importante nós jogarmos para valer. Olha isso. Aqui a gente vê que Davi, ele sofreu muito no período em que o bebê ficou mal. Ao ponto de ele se entregar totalmente ao luto no tempo que devia estar em luto. Ainda no luto ele foi excelente. Ainda no luto ele foi entregue. Por quê? Porque tudo que ele fazia para valer. Muitas vezes nós somos mais ou menos em tudo. Nós damos metade do coração em tudo. Tipo, eu tô com metade do meu coração aqui. Eu faço a faculdade pela metade. Eu faço isso pela metade, aquilo pela metade. Talvez eu tô aqui pela metade, meu coração não tá aqui. Mas esse não é o coração de um verdadeiro seguidor de Cristo. Jogarem para valer. O que significa isso? Entregar sua energia no que você faz. Ainda nos tempos, olha isso, ainda nos tempos de sofrimento. Sofre de verdade. Tipo, sofre para valer. Sofre tudo de uma vez. Tá muito triste, fica triste, mas muda o sofrimento logo. Por quê? Porque você sofreu tudo de uma vez. Davi foi assim, a gente vai ver isso aqui adiante. Versículo 18. Diz assim, versículo 18 até o versículo 24. Fala assim, 7 dias depois, a criança morreu. Então, foi 7 dias de um sofrimento intenso. Quando eu falo sofre logo, eu falo, tipo, sofre logo 2 horas, sofre logo 1 dia no máximo. Mas Davi foi radical, ele sofreu logo por 7 dias. Sofreu muito. Mas olha o versículo, a continuação. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Versículo 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e oraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava, quem sabe?
Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. Uau! Então, olha que história dramática! Essa história é terrivelmente dramática. Mas, de certo ponto de vista, ela termina bem. Porque, depois de tanto rolê, quem vai nascer é Salomão. E ele, sim, se torna um rei muito sábio para Israel. Davi foi também. Mas Salomão também teve seus erros. Tá tudo bem. Mas aqui nós temos 2 pontos no final. O penúltimo ponto, o quinto ponto é jogue com agilidade. Jogue com agilidade. Davi, ele explica, eu permaneci sofrendo enquanto a criança tinha chance de viver. Olha que inteligência emocional. Enquanto a criança podia viver, eu sofri e eu tentei mudar a mente de Deus. Mas depois que a criança morreu, não faz sentido permanecer chorando. E quantas vezes nós não somos assim, não é? Nós tiramos uma nota ruim na prova e, uau, 3 semanas muito chateado pela nota da prova. Mas a prova já passou. Não dá para recuperar a nota dessa prova. Agora, dá para ficar alegre, contente que você tem uma faculdade e continuar lutando para a próxima nota, amém? Então, qual o ponto? O ponto é jogar com agilidade. Os jogadores excelentes jogam de maneira ágil. O que implica isso? Ser versátil, conseguir se adaptar a situações. Se você erra, tudo bem, você erra e depois se levanta e acerta. Se você acerta, tudo bem, continua, porque de nada valeu acertar se você não continuar acertando. Então, simplesmente continua de forma ágil, agindo para Deus. Então, é muito importante isso. Porque muitas vezes nós ficamos nos deixando cair em pensamentos. Mas se nós queremos estar com Jesus, no time dele, você tem que ser ágil. Então, tudo bem, levanta rápido e dá glórias a Deus. E o 6º e último ponto, para nós terminarmos, é jogar lembrando de Deus. Jogar lembrando de Deus. Olha isso, jogar lembrando de Deus. Quando você faz parte de um time dos sonhos, é difícil lembrar daquilo que não está no seu campo de visão. Imagina você acabou de ganhar o NBA. Uau! As luzes estão brilhando, você está aparecendo na TV, os confetes estão caindo, os jogadores estão se abraçando. É difícil lembrar de quem não está perto de você nesse momento, mas esteve com você durante todo o tempo. O mais importante, talvez. Os tempos de treinamento, os tempos de dieta, os tempos de sofrimento. É difícil, mas é importante. Então, um dos grandes temas que os grandes jogadores, as pessoas de muito sucesso, especialmente jogadores do Dream Team, eles têm são esse caráter de lembrar do que a maioria das pessoas não lembra. No nosso contexto, é lembrar de Deus. A gente vê que Davi, ele não só se levantou e se reergueu para simplesmente continuar a vida dele de boa e ter o próximo filho dele com Batseba. Ele se levantou e se lavou para adorar a Deus. Então, esse é meu ânimo para vocês. Quando você erra em alguma coisa, quando você falha em alguma coisa, não simplesmente se levanta e fica alegre para continuar fazendo mais da mesma coisa. Mas faz um processo antes. Se levanta do desânimo, se levanta da queda, se levanta e adora a Deus. Depois de adorar a Deus, aí sim você vai alegre fazer o que você tinha que fazer. Esse foi Davi. E a consequência foi muito boa. Davi reinou sobre Israel com muita sabedoria. Então, em conclusão, né, vimos 6 pontos de como ser jogadores do time dos sonhos de Jesus. Espero que algum deles se encaixe com vocês ou com você. Então, eu acredito que nós somos esse time dos sonhos.
Eu olho para essa sala e penso em cada um de nós enterrando uma cesta, pá! Ou uma cesta de 3, eu amo tentar cesta de 3, ou simplesmente defendendo, tudo bem, alguém tem que defender, mas tudo bem, você é um jogador do Dream Team, tipo, o melhor time do mundo, é o de Jesus, isso que importa. Mas é importante, como parte do time, jogar com disciplina, jogar com honra, com justiça para todos, jogar para valer, jogar com agilidade e, mais do que tudo, jogar lembrando de Deus. Então, essa é a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês e para Deus seja glória. Então, queria saber se alguém quer comentar algo sobre o que foi falado aqui. Minha voz está fazendo embora. Sim, você quer? Sim. Legal, Lucas. Legal, obrigado, irmão. Que pregação incrível. Realmente falou todos os pontos falaram comigo. Eu não vou ficar citando todos, senão eu vou dar outra aula aqui. E não é o meu intuito. Na verdade, essa foi a primeira pregação que eu não fiz anotações. Mas eu tentei pegar nas próprias escrituras as anotações. Incrível como eu vejo as cores assim de cada tema que não vejo. E o que me chamou muita atenção foi o primeiro ponto, né, sobre a disciplina. Porque nos últimos dias eu vejo que eu tenho tido muita disciplina. E isso me deixa muito animado, porque realmente tenho feito muitas coisas para Deus, para mim, coisas para a faculdade que uso, claro, glorifico a Deus por dar certo também. E como isso foi prejudicado nos últimos 2 dias. Eu fiquei pensando, cara, eu abri mão em parte da minha disciplina, eu me deixei ser vencido pelo cansaço. Essa que é a verdade. Eu deixei de ir para a guerra, eu mandei outra pessoa no lugar e fiquei em casa dormindo até tarde, metaforicamente, né? Mas foi incrível esse ponto, me chamou muita atenção, me colocou à prova, né, de mim mesmo, entender em que pontos de fato eu estava errando na minha vida, e esse ficou muito claro. Outro eu gostei muito, que foi o quarto, que foi o para valer. Eu estava conversando com o Victor um pouquinho antes de começar o culto, e a gente fez uma piada, né, que 5 é 10. Pô, tô aqui, mas eu vou lá, faço. E como tem tudo a ver com ser o time dos sonhos, né? Porque realmente, quantas coisas eu não fiz pela metade, fiz por fazer, por obrigação, eu não deixou de dar certo. De fato, deu certo. Mas o que poderia ter colhido de frutos se perdeu. É como se a gente tivesse um pé de manga enorme e nenhum dos frutos vingasse. Todos eles tivessem morrido. E eu adoro manga, porque sou fã de manga. Então, esse ponto também me chamou muitíssima atenção. E, por fim, o 6º ponto, né? Que é lembrar sempre de Deus. E como na indisciplina, a primeira coisa que eu tendo a fazer é simplesmente pensar no meu próprio ego. Pensar nas minhas necessidades, né? Ou enaltecer meus próprios feitos. Pensar, não, se eu fizer é porque eu sou capaz. E não me lembrar de todo o apoio, de toda a misericórdia que Deus tem tido comigo em todos esses anos de faculdade, também antes, né, para passar no curso. Então, muito obrigado por esse ponto. Sem dúvida, entraram na minha vida com um soco gentil, né, claro, um soco de amor, claro, um soco de correção. E agradeço muito, irmão. Muito obrigado por essa correção. Vitor. Não disputem, não briguem, todos vão O que me ajudou mais foi tudo, né? Todos os pontos também me atingiram igual também. Mas obrigado, Luiz. E o ponto também de agilidade, né? Porque a gente vê que é muito difícil, eu acho, quando a agilidade tem que mudar de uma condição para outra, né? Então, por exemplo, no dia que acontece alguma coisa, é muito difícil, muitas vezes, conseguir ter essa agilidade de inverter isso, né? E ficar bem. Então, assim, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, eu fico meio para baixo, às vezes um erro. Eu tenho muito o costume, é um costume errado, de muitas vezes sai alguma coisa errada, eu fico muito assim, nossa, foi errado, eu errei, fiz errado, sabe? Eu fico chateado. E isso, às vezes, é muito prolongado, né? Então, eu quero muito ter isso, né? De ter essa agilidade, né? E depois levantar e glorificar a Deus, né? Louvar a Deus depois. E isso vem também do outro ponto, que é de ter justiça, né? Que Deus olha todo mundo, ele é justo com todo mundo, né? Então, ele que não tem por que algumas pessoas querer demorar mais, as pessoas ser rápidas, é para todo mundo estar na mesma velocidade. Isso aí, obrigado. Olá, Vitor. Eu queria falar rápido, né, a respeito do como eu cheguei aqui hoje. Ontem eu conversei com o Luiz, eu li uma passagem de Lucas que falava exatamente isso que a gente está conversando hoje, sobre não se cobrar demais. Essa passagem de Lucas, ele
ele explica, ele fala, né, ele conta sobre duas irmãs que estavam trabalhando, deveres de casa, e chega Jesus e começa a ensinar para as pessoas que estavam nessa casa. Uma das irmãs para o trabalho que ela está fazendo e vai ouvir os ensinamentos de Jesus. Ela vai fazer a sua vontade, né? Vai fazer o que ela quer fazer. E a outra irmã, ela fica brava, né? Ela fala, pô, Jesus, você não acha que é injusto? Eu estou aqui trabalhando e a minha irmã está aí ouvindo, né? Te ouvindo. E Jesus fala que a irmã está certa, né? A irmã que está lá ouvindo Jesus está certa. Porque às vezes a gente fica tão bitolado, né? Com as coisas da faculdade, com os nossos deveres, quando que a gente não precisa ficar bitolado, né? A gente tem que fazer o que gosta, a gente tem que viver a vida leve. E era isso que eu queria passar. Alguém mais? Eu vou lá. Eu não quero saber de outro. Vamos lá. Eu fiquei muito contemplado com o que o Matheus disse. Eu também não tenho agilidade nenhuma com o sofrimento. Quando eu sofro, dificilmente eu sofro muito de uma vez e passo, mas eu queria compartilhar aqui que essa semana aconteceu. Eu sofri bastante, mas me recuperei, galera. Obrigado. E, bom, acho que eu estou aprendendo isso ainda, tenho que praticar mais. Também queria falar sobre a honra. Eu não tinha parado para prestar atenção como respeitar, valorizar os outros, ter honra com os outros e conosco mesmo, né? Então, obrigado por isso, Luiz, obrigado pela pregação. Eu acho que é isso, gente. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Legal. Então, é isso, gente. Obrigado por vocês falarem. Obrigado por tudo que nós pudemos aprender, né? É a palavra de Deus, então. Mas eu agora queria dar alguns avisos rapidinho, né? Então, o primeiro dos avisos é de que na sexta-feira a gente está junto, 100% virtual, às 6h30, para aqueles que podem. Às vezes dá para dar uma fuga de aula, né? Como o Vitor, que deixou de ir no TCC para ir no bate-papo. Então, tempo de boas notícias, sexta-feira, 6h30 da tarde ou noite. Enfim, é meio polêmico isso. Tempo de boas notícias, sexta-feira, vai ser muito bom. Que é um tempo para a gente compartilhar boas notícias, ouvir novamente uma mensagem, passar um tempo juntos, é muito gostoso. Depois, no domingo, nós vamos ter o nosso culto de domingo, às 10 horas da manhã. Vai ser numa casa aqui de Barão Geraldo. E se você... A parte semipresencial, né? Então, parte presencial. Se você quer estar... É só pegar o endereço. O Formiga mora do lado, então não precisa de endereço para o Formiga. E é isso sobre o culto. E no caso da parte virtual, por esse link que está aqui no Zoom gravando. Tá? Então, acho que são esses avisos, né? Vocês têm mais algum aviso? Do Mercy? Do Mercy, exatamente. Então, a gente está realizando uma ação social. Tem um grupo, um braço, uma parte do movimento de igrejas que a gente faz parte, que se chama Mercy. É um movimento independente, mas ainda assim tem uma ligação. E o movimento Mercy significa basicamente um projeto social para ajudar crianças, jovens, adultos, velhinhos, pessoas em situações de necessidade social, né? E a gente vai fazer uma ação com todos os voluntários do Mercy no mundo no dia 19 de junho. Então vai ser bem bacana, vai ser algo organizado coletivamente por todos esses braços de cada lugar do mundo. E aqui em Campinas, especialmente, a gente vai na Casa da Cidadania. Não sei se vocês conhecem, mas fica no centro de Campinas, a Vila Industrial. E lá a gente vai entregar pelo menos 150 marmitas. Então a ideia é que dê para fazer mais, né? Mas se você quer contribuir, quer ajudar, seja indo, seja auxiliando financeiramente, toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Isso é sobre o Mercy. E a última aviso é sobre a canção. Certo? Certo. Yeah!
Vamos ficar de pé então, homens. Vamos lá para a última canção. Todo o peso já deixei. Sim, acho que não, né? Que vocês comeram bastante. Vamos lá, todo o peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo o peso eu já deixei, já deixei. Glória, glória, aleluia, todo o peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo o peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo o peso eu já deixei. Estou indo ver Jesus, todo o peso eu já deixei. Estou indo ver Jesus, todo o peso eu já deixei. Estou indo ao banquete, todo o peso eu já deixei. Estou indo ao banquete, todo o peso eu já deixei. Canta glória, 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 aleluia, todo o peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo o peso eu já deixei. Todo o peso eu já deixei. Todo o peso eu já deixei. Amém. Show.